aí, what's up? Aqui é o Ronaldo, uma cena da English Experience. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez o teste antes de assistir esse vídeo? Talvez, não sei, você hackeou minha conta e descobriu esse vídeo oculto aqui. E eu preciso te falar, não assista esse vídeo sem você não ter feito o teste de estilo representacional, o teste do sistema preferencial. Sabe por quê? Senão vai bugar o seu cérebro, senão vai te induzir algumas respostas erradas. E quando você for fazer esse teste, você não vai aproveitar e não vai descobrir mais sobre você. Então, se você caiu aqui, sei lá, do nada, sem paraquedas, alguém te passou o link, não assista esse vídeo. Eu só acho que eu sou o primeiro youtuber a falar, não assista meus vídeos. Please, esse vídeo especificamente, não assista, tá bom? Então, se você não fez o teste, aqui no link desse vídeo, no link de descrição desse vídeo, tem lá, teste de estilo representacional. Clica nele, faça o seu teste, descubra como o seu cérebro gosta de aprender e aí, então, só depois você vai receber um link do estilo preferencial do seu cérebro. Aqui é tal estilo, então você vai receber o do link específico do seu estilo. Talvez algum colega te passou esse daqui e esse aqui não é o seu estilo, tá bom? Então, clica aí para você descobrir como que é o seu estilo. Meu amigo, minha amiga, então quer dizer que você é digital. Você prefere aprender pelo modo digital. Mas afinal de contas, o que é o digital e quais são os desafios desse digital aí que eu tanto comentei? Bem, o digital ele é o que apresenta a maior dificuldade para aprender uma nova língua, sobretudo o inglês. Por quê? O estilo dele de aprender é se questionando. Ele se questiona muito. Ele é aquele aluno que toda hora pergunta, por quê? Então, se você está estudando inglês, se você é esse aluno, já é esse aluno porque você está aqui, mas talvez você consiga ver isso olhando para um colega da sala de aula, olha um pouquinho para a sala de aula e vê aquele seu colega que toda hora pergunta, por quê? Mas por que é assim? Mas por que não é assim? Mas por que no inglês é assim e no português é assim? Pois é, esse é o danado digital. Ele é um questionador nato. Ele tem um pensamento mais racional, ele tem um pensamento mais lógico, ele é menos intuitivo como o sinestésico. O sinestésico ele é muito intuitivo, ele gosta muito de sentir as coisas. E o digital não, ele precisa saber os porquês. E aí é que está o desafio para você ensinar e para você aprender, né? O professor ensinar para o digital e o aluno que é digital ele aprender o inglês. Porque assim, quando ele está aprendendo, vamos pegar uma frase, por exemplo, the book is on the table. Ele quer saber, por exemplo, por que é on. Por que está usando essa preposição on e não about, que também seria sobre, né? The book is on the table. Por que às vezes eu uso in para falar em, às vezes eu uso at para falar em, às vezes eu uso on para falar em. Ele quer saber os porquês de tudo. Para aprender gramática, isso é legal. Então ele vai ser aquele aluno que ele tem mais facilidade para aprender gramática. Ele é o aluno que tira as melhores notas na prova da gramática. Mas ele é aquele aluno que tem mais dificuldade para falar inglês. Ele é o aluno que o professor fala, ele até entende o que foi falado, mas ele não consegue falar. Ou então ele ouve e aí ele fica naquele diálogo interno, aquelas vozinhas na cabeça dele, se perguntando, nossa, mas por que ele usou isso? Por que nessa frase ele não fez essa frase dessa forma? Você fica o tempo todo falando coisas na sua cabeça, se questionando, se perguntando por quê? E aí na hora que você vai conversar com alguém em inglês, você não consegue conversar. Porque você fica nessa coisinha do porquê. E aí você também tem um senso crítico muito elevado. Você se critica muito. Nossa, falei errado. Ai, mas será que eu vou conseguir falar? Gente, mas em inglês é difícil, né? Ai, meu Deus, mas aquela palavra... Como é que é aquela palavra mesmo? Não tá vindo a palavra. Ao invés de você simplesmente falar e depois, se for necessário, corrigir, não. Você fica com essa vozinha na sua cabeça, falando um monte de besteira, um monte de baboseira na sua cabeça, se criticando, perguntando por que isso, por que aquilo, e você acaba não falando nada. Então, de verdade, você é um dos alunos que tem mais dificuldade para chegar ao nível de fluência. Você vai muito bem nas provas gramaticais, nos exercícios, você entende, você sabe resolver, você é muito lógico, matemático, você é muito racional. Só que a fala é um processo intuitivo. Então, assim, se eu pudesse te dar uma dica, é que você seja o menos digital possível quando você está aprendendo inglês, aprendendo a falar inglês. Para gramática, pô, show de bola, você vai super bem, continua sendo digital. Mas, por exemplo, se o professor está falando, gente, as frases no presente, na interrogação, você vai usar os auxiliares do e does para fazer perguntas. Então, por exemplo, você tem um carro, do you have a car? Does she have a car?
Quando o professor explicar isso, evita perguntar, mas professor, por que eu estou usando o do com you e o does com he, she, it? A grande verdade é que a maioria dos professores não sabe o porquê que é assim e ele vai te falar assim, olha, porque é assim, porque o inglês foi inventado dessa forma. Então, assim, muita coisa nem tem porquê, não tem justificativo, não tem porquê que, por que quando eu falo uma frase, o adjetivo vem primeiro que o substantivo, e no português é primeiro o substantivo, depois vem o adjetivo. E se você fica se perguntando isso, por quê o tempo todo, você atrasa o seu aprendizado. Entenda que, quando eu estou fazendo uma pergunta na interrogação com he, she, it, no presente, eu uso does. Ponto final. Ponto final. Eu sei que dói você ouvir isso. Mas é assim que tem que ser, você precisa internalizar que é assim e ponto final. Então, assim, essa é a minha maior dica para você, que você seja menos digital possível na hora de aprender inglês ou qualquer outro idioma, porque a fala precisa ser intuitiva. Porque se você fica nesse diálogo interno falando coisas para você, na hora de você falar, o que você vai fazer? Você fala assim, eu vou montar uma frase no presente, com she. E é uma frase negativa, então é she not have ou has. Não, mas é she. Não, eu tenho que colocar auxiliar. She doesn't have a car. Você vai ficar nesse processo all the time. O sinestésico, ele fala mais rápido em inglês porque ele não pensa. Ele vai falar, she doesn't have a car. Ou she don't have a car. She doesn't have a car. Ele vai errar. Ele vai errar muito mais que você, o sinestésico. Você é um cara que você quase não vai errar. Só que você vai falar bem menos. O sinestésico, ele vai errar, só que ele vai se corrigir e ele vai ganhar fluência, ele vai ganhar tração muito mais rápido, porque ele se arrisca mais, ele interage mais, ele conversa mais. E aí, obviamente, quem fala mais erra mais, só que ele vai ganhar, ele vai chegar lá no pódio mais rápido que você. Então a minha dica é, se pergunte menos, se questione menos e simplesmente entre no fluxo, usufrua, sinta o momento, interaja com seus coleguinhas e fale sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Eu sei que é um pouco difícil, é um pouco, como que eu posso falar, desconfortável para você. Então assim, aqui no meu canal tem alguns vídeos sobre hipnose para poder desbloquear a sua mente, porque isso é fruto de algumas situações que você passou e fez você ser muito digital. Então, se você conseguir diminuir um pouco esse seu nível digital, deixar ele mais para aprender gramática efetivamente, você vai conseguir aprender inglês muito mais rápido, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, não compartilhe, só compartilhe o link para o seu amiguinho fazer aí o teste, descobrir como que ele funciona melhor, ok? That's it, see you, bye bye!